e falando sobre temas que mostram estratégias que vão ajudar você, consultor ou piscicultor, a faturarem até 3 vezes mais na produção de peixes. Então, todas as dicas, todo o conteúdo que eu trago aqui, seja conteúdo muito profundo de conhecimento muito técnico ou de conhecimento aplicado no dia a dia, que é levado tanto esse conhecimento profundo e técnico para o campo, no dia a dia do campo, todas essas estratégias e temas que eu falo aqui são para te ajudar a faturar, aumentar a sua produtividade em piscicultura, seja você consultor ou aspirante, ou que tem intenção em se tornar um consultor em piscicultura, ou se você tiver interesse em ser piscicultor, se você já é piscicultor, tá? Meu nome é Soraya Dallagnol, quem ainda não me conhece, e hoje nós vamos falar piscicultura para quem, né? Assim que você descobre como você começa na piscicultura. Se a piscicultura é uma atividade que serve para você, que cabe no seu dia a dia, ou que você vai se adaptar ao dia a dia de uma produção animal, no nosso caso, a produção de peixes, tá? Então, antes de eu falar se a piscicultura serve para você como piscicultor, como consultor ou não, eu preciso mostrar para vocês quais são as grandes oportunidades de você, se você ainda não está na atividade da piscicultura, porque é uma grande oportunidade você entrar nessa atividade que é tão apaixonante, né? Porque a piscicultura, ela é hoje uma das produções animais que mais proporciona grandes produtividades em quantidade de peixe produzido, ou quantidade de carne produzida por metro quadrado, quando comparada a outras atividades, a suinocultura, a avicultura. Então, a piscicultura, ela é uma atividade altamente produtiva. E o fato dela ser uma atividade altamente produtiva tem chamado a atenção de muitas instituições que pensam, né, não só do mundo, pensando em fornecer alimento para o ser humano, para o mundo todo, né, pensando em aumento da produção de alimento mesmo, mas também nos países que são muito populosos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que é muito claro, o estreitamento do relacionamento do Brasil, por exemplo, com os países de origem oriental, né? Então, a China, por exemplo, é um país altamente populoso, que consome como base da sua alimentação o pescado, né? Então, o peixe, os mariscos, todo tipo de pescado, mas o peixe está muito fortemente estabelecido dentro da alimentação desses povos. E ter esse estreitamento do relacionamento do Brasil com esses povos que consomem em grande quantidade o pescado, isso mostra para a gente que a gente tem grande possibilidade de produzir alimento para esses povos, né? Então, se a gente já é hoje visto como um país que produz em grande quantidade o pescado, daqui para frente, com o estreitamento do relacionamento dos países com os países altamente povoados, né? E a chance de nós conseguirmos fazer a exportação desses produtos para outros países, isso vai fazer com que cada vez mais nós a gente consiga produzir maior quantidade de peixe, né? Pensando não só em mercado nacional, mas pensando em exportação também. Isso sem contar na grande quantidade que a gente ainda pode aumentar o consumo de pescado a nível nacional, né? Então, existem os estados, as regiões do Brasil em que sim se consome muito pescado, né? Comparado com outras regiões que têm um consumo de pescado ainda muito baixo. Então, o que para nós que estamos dentro da produção animal, a gente precisa olhar isso como um fator muito, muito bom, muito relevante. Porque se todo mundo já comesse peixe, a gente teria pouca quantidade de gente para aumentar a produção. Mas não é o caso, né? O consumo de pescado no Brasil ainda é muito baixo, e sendo muito baixo, existe uma grande possibilidade do aumento disso, né? Isso sem contar num outro fato muito relevante. Os países europeus, os países chineses, os países orientais, de modo geral, eles já estão começando a produzir
a produzir, não, a investir fortemente nas empresas brasileiras, pensando em ter, né, quem forneça esses alimentos, esse pescado, esse alimento para esses povos, para os orientais, para os europeus. O aumento da produção de peixe exportado para os Estados Unidos no ano de 2020 foi o maior de todos os tempos da piscicultura e nem se esperava esse índice por conta do fato que nós estamos ainda vivendo, né, que está respingando em todos os níveis de produção. E não foi o que aconteceu com a piscicultura, né? A piscicultura, na contramão de tudo, né? A piscicultura ela teve um boom muito grande, tanto de mercado interno, as pessoas consumiram muito mais pescado em 2020 do que nos anos anteriores, exportou-se muito mais pescado para os Estados Unidos e para a China e para outros países em 2020, e isso tende a crescer cada vez mais. Porque o Brasil, ele é também um país que tem grande quantidade, vários fatores que favorecem a produção de peixe. Né? Então, se eu pensar assim, eu poderia produzir... É fácil no Brasil produzir vaca leiteira em qualquer lugar do país? Talvez com alto nível de tecnologia. Mas no caso do peixe, pensando que a gente pode escolher espécies para cada tipo de micro-região, né, para cada tipo de estado diferente, a piscicultura é uma atividade que ela se adapta, se adequa com muita facilidade no Brasil inteiro, e principalmente por conta da temperatura que a gente tem, do clima que a gente tem no nosso país. Né? Então, a gente tem, pensa assim, lá nos países europeus, né, que eles têm inverno muito rigorosos, eles só conseguem produzir espécies de clima tropical, como, por exemplo, a tilápia. Vou falar da tilápia, que é uma espécie que ela é conhecida mundialmente, né? Então, se os países europeus produzirem tilápia, eles conseguem produzir tilápia numa safra mais curta, em menos vezes ao longo do ano. No Brasil, a gente consegue fazer 2, 3 safras, dependendo da região onde for produzida essa tilápia. Em países com clima de inverno muito rigoroso, isso não é possível, porque a tilápia é um peixe que precisa de temperaturas altas, né, de temperaturas acima de 22 graus, de 25 graus, para ter ótimo desempenho. Né, que é o que se espera da produção animal, não de produção, né, de criação, de produção animal. Até eu falei sobre criação na live da semana passada. Tá? Então, e não contente, eu não falei só uma oportunidade aqui para vocês, né, gente? Falei de várias oportunidades do porquê você, se você ainda não pensa, não está dentro da piscicultura, porque você deveria estar. Né? Então, como consultor ou como piscicultor. É uma onda que vem muito forte e não é só a nível nacional, é a nível mundial. Isso é muito favorável para o desempenho, para o crescimento da produção de pescado no Brasil e no mundo, tá? E com isso, né, consequentemente, o aumento da demanda por insumos, o aumento da demanda por profissionais dessa área, o aumento por demanda de todas as atividades, de todas as áreas de profissionalismo que envolvem a cadeia produtiva do pescado como um todo, tá? E aí, falando sobre tudo isso, o que é uma desvantagem ou o que não é uma oportunidade nesse tipo de atividade? Se você é do tipo de pessoa que não gosta de ir a campo, que precisa trabalhar só das 6 às 11, das 13 às 18 horas, ou seja, só gosta de trabalhar em horário comercial. Cara, tá tudo bem se gostar de trabalhar só em horário comercial, mas definitivamente a produção animal e a piscicultura não são uma atividade para você. Então, se você está pensando pela sua cabeça, eu quero entrar na atividade, mas não tem noção nenhuma de como funciona esse negócio, cara, já sabe, você quer trabalhar das 7 da manhã às 5 da tarde? Sai fora, a piscicultura não é para você. Porque independente se você vai ser piscicultor ou se você vai ser consultor, você vai ter que trabalhar em horários aleatórios, né? Então, eu vou dar um exemplo por mim, né? Eu sou consultora comercial e técnica
E os meus clientes, quando eles precisam resolver um problema, tá precisando fazer um cálculo de volume de ração, tá precisando fazer o diagnóstico de uma patologia, independente do horário que eles entram em contato comigo, ou do dia da semana, ou se eu tô de férias, ou se é feriado, não interessa. Eu preciso dar esse suporte, porque a produção de alimento para o ser humano, ela não para, né? A produção animal, a produção de peixe, o peixe precisa se alimentar todos os dias, o peixe vive dentro de um ambiente aquático que está em constante alteração, constante mudança, e a gente, como consultor, o piscicultor, precisa estar o tempo todo alerta e cuidando todas as coisas que podem vir a acontecer ali dentro daquele ambiente para proporcionar o melhor desempenho possível para a produção para a produção de peixes. Então, você tem que entender que se você não gosta de trabalhar fora de hora, se você não gosta que te incomodem no final de semana, se você quer deixar seu telefone celular desligado no final de semana, cara, definitivamente a piscicultura não é uma atividade para você, tá? Porque a produção de alimento e a piscicultura, de maneira geral, ela precisa que nós estejamos o tempo todo alerta, o tempo todo disponível para os nossos clientes, né? Seja o meu cliente o piscicultor ou seja o meu cliente o peixe, né? Se eu for o piscicultor, tá bom? Então, pensa nisso. Eu vejo muita gente querendo entrar na atividade, ou às vezes querendo entrar ao escolher uma faculdade, né? A escolher um curso de graduação. Escolhe o curso de graduação porque acha bonito, porque gosta de animal, mas não pensa que lá na frente, para você lidar com o animal, principalmente se for animal de produção, você precisa estar todos os dias, você precisa ir a campo. Ir a campo, você precisa estar exposto ao sol, não é, Caio? Você precisa estar exposto ao sol, proteger a sua pele com filtro solar, com chapéu, com camisa de manga comprida. Sim, né? Não deixar de se cuidar, mas precisa saber dessas questões que muitas vezes, para mim que sou do campo, é irrelevante, porque isso faz parte do meu dia a dia. Mas para quem ainda não está na atividade e não sabe, não tem contato com profissionais dessa área, se a gente não falar sobre isso aqui, não vão saber. Né, durante a minha graduação, eu tive colegas que estavam fazendo o curso de graduação porque gostavam de animais, porque tinham paixão, achavam bonito fazer aquele curso, né, fazer aquela faculdade, mas no final das contas acabaram não exercendo a profissão, e tá tudo bem, eu não estou falando aqui julgando, não, muito pelo contrário. Eu só estou falando que às vezes você passa muito tempo atrás, gastando seu tempo mesmo, seu dinheiro, atrás de uma coisa que você na verdade, nem é aquilo que você quer, né? Então, você está pensando em ser consultor em piscicultura, pensa um pouquinho antes disso, né? Descubra como funciona essa parte da ação mesmo, né? Do consultor em campo, se você quer ser um consultor comercial, se você vai trabalhar dentro de uma piscicultura, se você vai trabalhar dentro da reprodução, e aí o cara que escolhe a reprodução de peixes é ainda pior, né? Porque na reprodução de peixes, o cara, além de não ter final de semana, feriado e horário, ele tem madrugada. Beleza, é um período do ano, mas é assim. Isso é importante a gente falar sobre isso, porque eu vejo muitas pessoas gastando tempo e dinheiro investindo numa profissão que muitas vezes vai chegar lá na frente e vai falar assim, cara, nem era isso que eu queria, né? E eu não estou falando isso porque, as pessoas que cursaram não deveriam ter cursado. Não, estou desperdiçando o tempo dela. Não é isso. Talvez essas pessoas que fizeram a faculdade ou que estudaram o curso e não exerceram, não estão atuando hoje, é porque ninguém nunca chegou e falou, você sabia que você vai ter que trabalhar, né, fora de horário, vai ter que viajar, as fazendas ficam longe da cidade, né, você não vai trabalhar dentro do escritório. Então, avalie sobre isso, né? E estou falando isso para você que está aqui assistindo, seja aqui no Insta, seja no YouTube, seja no Facebook, independente. Se você está assistindo aqui para pegar, né, dicas e absorver conhecimento, beleza, legal. Mas se você pensa em ir para atividade, está passando pela sua cabeça ir para atividade, mas você quer trabalhar lá em escritório, beleza, então tá. Então entra na piscicultura, mas seja, sei lá, pesquisador ou, né, editor de revista, tá? Existem outras áreas que você pode atuar, mas e não necessariamente no campo, tá?
E o porquê que a piscicultura é uma super oportunidade, além disso tudo que eu estou falando para vocês, de que a produção de peixes vai crescer cada vez mais por conta de demanda de consumo de pescado no Brasil e no mundo. Isso é fato, tá? Isso é fato. O aumento de consumo do pescado tem crescido cada vez mais, a população tem investido cada vez mais na produção de peixes, porque a produção de peixes é uma atividade que você consegue produzir grande quantidade de carne, né, de proteína, para alimentar o ser humano, num espaço pequeno, e qualquer pessoa pode produzir. Então, desde grandes produtores, médios, pequenos produtores, a nível de subsistência, de vários tipos de sistemas. Então, isso é muito possível. Mas, além disso tudo, por que é uma grande oportunidade? Por que a piscicultura, o mercado aqua, é uma super oportunidade? Porque o mercado não está saturado, né? E talvez algumas pessoas que estejam aqui, que já sejam da área, que talvez estejam desempregadas, vão falar assim, não está saturado, mas eu não consigo arrumar emprego. Cara, eu vou dizer para você que eu recebo, no mínimo uma vez na semana, eu recebo, ou através do LinkedIn, ou através de e-mails, ou de plataformas de recursos humanos, de recrutamento de pessoa, né, de seleção de pessoas, vagas para a área de piscicultura. Chega assim no meu LinkedIn, piscicultura, porque, né, o meu perfil da MET com a vaga, então piscicultura aparece no mínimo uma vez por semana. Então, existe a demanda por profissionais da área? Existe. Às vezes as pessoas acham que não existe porque não estão inseridas no meio ainda. E se você não está inserido no meio, ou se você não desenvolveu o seu perfil para que o seu perfil dê match com as vagas de piscicultura, você não vai conseguir encontrar essas vagas, né? Essas vagas não vão ser encontradas por você não vai conseguir chegar aos processos de seleção e de recrutamento se você não está preenchendo lá no seu Instagram, no seu YouTube, em tudo que você faz, coisas que estejam relacionadas à área que você quer atuar, se você ainda não está atuando. Tá? Então, é uma super oportunidade por isso. Ainda é uma área que tem grande demanda por profissionais e, pasmem, por grande demanda por profissionais que se sujeitem ao que a profissão quer de um profissional. Que é o quê? Você ter o conhecimento técnico, sim, mas que você traga números para a empresa, traga números para o piscicultor, que você seja não só uma pessoa, eu sei o que é qualidade de água, eu sei uma diferença de um peixe do outro, mas que você saiba mostrar para a empresa onde você vai trabalhar, ou para o piscicultor que você vai atuar como consultor, que você sabe mostrar para ele que ele pode ter melhores resultados a partir do conhecimento que você vai aplicar dentro daquela piscicultura, que você vai aplicar dentro daquela empresa, seja como consultor comercial, consultor técnico comercial. Tá? Então, é muito isso, e isso é uma super oportunidade, porque se a gente olhar para outras atividades, a bovinocultura, a avicultura, eu me lembro quando eu estava formando em zootecnia, a avicultura essa é a minha visão, tá? A minha visão como zootecnista. A avicultura é uma atividade que eu precisava estudar muito, eu precisava ser muito foda para que eu conseguisse me destacar dentro da área da avicultura. Por quê? Porque já tem muita gente muito foda na avicultura. Porque a avicultura tem, anos de tecnologia, de desenvolvimento de profissionais na nossa frente. Na nossa frente que eu falo piscicultura, na aquicultura de maneira geral. Tá? Então, assim, na piscicultura, se você for um profissional mediano, mas que não tiver preguiça de aprender, de botar a mão na massa e de estudar o que tiver que estudar ao longo do seu trajeto, cara, você vai brilhar com certeza. Você vai brilhar com certeza. E essa é uma das melhores oportunidades que existem. Com o avanço da tecnologia, será possível aplicar na produção em larga escala? Com certeza. Trabalho em escritório com pessoas que têm experiência em campo seria uma opção para pessoas que desejam esse ramo. Existem algumas atividades dentro da aquicultura que podem ser produzidas, inclusive, nas cidades. Tem até, eu não sei se o Daniel da
da Aqualuz está por aqui, o Daniel fala muito sobre isso, por exemplo, a produção de camarão em sistemas de altíssima tecnologia, que são produzidos, né, em sistemas pequenos, em sistemas com grande nível de tecnologia, mas aí para isso, grande nível de tecnologia, você precisa também de grande quantidade de dinheiro investido, mas produzir até em zona urbana, gente, né? Existem aí os caras que produzem tilápia em caixa d'água, eu não sou muito a favor disso, não, porque eu acho que não tem aquela história do o caldo sai mais caro do que o peixe, o molho sai mais caro do que o peixe, né? Então, tudo depende do tipo de tecnologia, do tamanho do negócio que você vai implantar. Mas sim, é possível que seja produzido em qualquer lugar, em qualquer volume. Tudo depende da quantidade que você quer produzir. Então, se você vai produzir 20 toneladas de peixe, você não vai conseguir produzir no quintal da sua casa, né? 20 toneladas de peixe. Mas se você for produzir, sei lá, 500 quilos de peixe para entregar, para vender na feira, para vender no mercadinho do bairro, se você tem um mercadinho, vender nesse mercadinho, aí beleza, dá certo. E 500 quilos de peixe, gente, 500 quilos de peixe é bastante peixe, né? Alimenta bastante gente, tá? Então, tudo depende, é claro, do teu objetivo como consultor, como piscicultor, e que a gente vai falar sobre isso em várias outras lives aqui, mas sim, é possível de ser produzido o peixe em vários tipos de sistemas e qualquer pessoa pode produzir, qualquer pessoa pode produzir. Eu vejo muita gente falando assim, eu preciso ser formado para ser consultor, para ser psicultor. Não, gente, você precisa estudar sobre o negócio. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas pessoas, muitos piscicultores têm altíssimos resultados produtivos, de altíssimas produtividades, com bons resultados de conversão alimentar, de ganho de peso, aprenderam buscando, estudando, conhecendo. Não existe assim, um nível básico, não é um pré-requisito. Para ser consultor em piscicultura, eu preciso ter formação, eu preciso ser zootecnista, ou eu preciso... Não é isso. É claro que as pessoas que têm uma formação de base, elas têm mais facilidade, porque elas já têm um conhecimento prévio. Mas qualquer pessoa pode entrar na atividade. É claro que existem... se você vai fazer um diagnóstico de alguma doença, se você vai fazer um projeto de implantação de viveiro, aí você precisa, sim, de um RT, de uma pessoa, né, vai formular uma ração, precisa de um RT que faça o negócio para você, porque burocraticamente falando, né, a legislação exige que tenha um profissional capacitado e que seja o responsável por aquela atividade. Mas a produção, ensinar a produzir de maneira lucrativa, todo mundo pode. Basta querer. O quanto você está disponível em ser consultor, o quanto você está disponível em ser psicultor, o quanto você está disponível a dedicar o seu tempo para estudar sobre essa atividade. Que eu vou dizer, é apaixonante. Sempre falo, né? É apaixonante, tá? Por quê? Porque você começa a estudar sobre aquilo quando você vê você não quer mais parar de estudar, porque você vê que o negócio é muito massa, envolve muitos fatores, e você faz uma coisa que dá resultado, tá? Então, aproveitar essa oportunidade enquanto o negócio ainda está em ascensão, né? Eu digo em ascensão porque eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo a gente vai, assim, quintuplicar a quantidade de produção de organismos aquáticos que são produzidos no Brasil. E para isso, é preciso que a gente produza muitos profissionais capacitados, que a gente leve muito conhecimento para os psicultores também, né? Eu sempre falo aqui, não existe como a gente melhorar a tecnologia, a produtividade, a lucratividade de qualquer tipo de produção se não for através do conhecimento, né? E o conhecimento precisa ser levado de maneira simples, de forma clara, para que todo mundo possa aplicar. E é esse que é o meu papel aqui
de fazer isso por vocês e que vocês possam, daqui, sair levando muito conhecimento para todo mundo que vocês puderem. E é claro, se for remunerado por isso, está muito melhor, né? Então é para isso que a gente vai se desenvolver. Estudar aquicultura é viciante mesmo, né, Daniel? É maravilhoso. Eu sou uma super apaixonada. Tá? Então, diante disso, quais são... Vou dar um exemplo para vocês de pessoas que atingiram resultados de estar na atividade achando que não poderiam, né? Então, eu sou um grande exemplo disso. Então, eu não sou, diferente do que as pessoas acham, eu não tenho família dentro da agricultura, eu não nasci numa chácara, numa fazenda, minha mãe não é fazendeira, meu pai não é fazendeiro, meu marido não é fazendeiro, não. Eu sou totalmente urbana, decidi fazer a faculdade de zootecnia porque eu sempre fui apaixonada pela produção de alimentos e eu me desenvolvi, fui estudar. Quando eu terminei a graduação, eu vi que eu fiquei mesmo muito apaixonada pela produção de peixes. Eu gostei muito do negócio, caí assim de paraquedas na atividade, amei muito a atividade e fui estudar, porque na faculdade de zootecnia a gente não vê profundamente sobre as coisas que a aquicultura, que a piscicultura exige que a gente saiba, né? Então a gente vê assim, tudo muito superficial. Quando a gente fala que a gente sai muito generalista da faculdade, é uma grande verdade, a gente sai muito generalista, a gente sai com muito mais dúvidas do que certezas. Então eu precisei estudar muito sobre a produção de peixes ao longo de todo esse tempo, que esse ano vai fazer 10 anos que eu me formei em zootecnia, e nesses 10 anos eu nunca parei de estudar. Então, eu fiz especialização, fiz pós-graduação e sempre trabalhando a campo. Então, tudo que eu via estudando, eu aplicava. Depois disso, o que eu fiz? Eu comecei a ensinar as pessoas. Então, eu tenho os meus alunos do Aquasucesso, tenho os alunos que eu lecionei na faculdade, que eu, né, durante todo o meu período de pós-graduação, eu fui professora na faculdade, professora de piscicultura na faculdade. E aí, esses meus alunos, eles hoje já atuam como profissionais da piscicultura, em órgãos públicos, sendo piscicultores, sendo consultores, e isso é maravilhoso, porque eu consigo levar um conhecimento, eu consegui levar um conhecimento para esses meus alunos, de maneira que eles conseguissem pegar aquilo que a gente lê no livro, né? Então, você lê lá no livro, a qualidade de água precisa ter um pH de 7, precisa ter temperatura de 28 graus, e levar aquilo engessado, né? Porque o papel aceita tudo, né, gente? O papel aceita tudo. O papel está engessado. Então, o que está escrito lá no papel? Temperatura ideal para o peixe é de 27 graus, o pH ideal para o peixe é de 7, pH de 7. Se eu não vivo isso, de entender que é 7, mas é mais ou menos, o peixe se adapta, ou eu consigo controlar isso, eu não consigo, e ninguém me fala, ninguém me mostra, ninguém me dá exemplo, como é que eu vou saber? Se lá no livro está escrito que o pH é 7, que a temperatura é 27 ou 28, né? Se eu não tenho quem me mostre a relação entre o científico e o aplicável, sem eu viver aquilo, não tem como eu saber. E a minha metodologia de ensino para todos os meus alunos, e aqui eu trago isso para vocês, é isso, que eu faço com que eles entendam, que vocês entendam, que o científico, a gente tem que levar o científico para dentro do campo, mas que aquele científico, ele não é engessado, né, e que o campo, ele, né, a gente precisa entender esse jogo de cintura e esse equilíbrio entre o que é científico e o que é ou pode ser aplicado a campo, tá? Então, as pessoas que eu conheço e que tiveram sucesso na piscicultura, elas estão a campo, entenderam que a gente precisa levar todo esse conhecimento técnico, profundo, né, muito, que está lá nos livros, ler muito artigo científico, porque sai publicação nova a cada tempo, mas levar isso de uma maneira simples, clara, aplicar aquilo, e que quando eu entendo o processo científico, fica mais fácil resolver os problemas dentro da piscicultura, porque eu tenho um embasamento para aquilo. Não é assim, eu costumo dizer o seguinte,
Ah, eu tenho um problema. Aconteceu semana passada. Um dos meus alunos, porque os meus alunos, a gente tem um grupo onde a gente troca informações, né? Eu acabo servindo como mentora dos meus alunos. Então, a gente troca informações quando eles têm um problema com a produção deles ou com clientes deles, eles trazem, a gente discute juntos todos, e aí a gente, né, até chegar num senso comum e tal. Então, eles vieram lá com um problema e que era de partícula de solo, né? Partícula de solo suspensa. Então, tinha lá o problema e ele falou assim: eu vou resolver primeiro, vou fazer isso tal para acabar com esse problema. Antes de acabar com o problema, a gente precisa entender o que aconteceu. Porque senão, beleza, eu posso remediar na hora, resolver o problema na hora, e amanhã ou depois esse problema voltar e eu não saber o que foi que causou aquilo. E só quando eu sei conhecimento técnico, científico e profundo é que eu consigo resolver esses problemas, né? Então, é dessa maneira que a gente consegue não só resolver os problemas, mas também ter base para prevenir com que esses problemas aconteçam novamente no futuro, tá? E aí, você pode estar pensando assim, Soraya, mas beleza, e se eu estiver querendo, e se eu quiser mesmo entrar na psicultura? Eu quero entrar na psicultura, eu quero entrar nessa atividade, eu quero ser psicultor, mas eu não conheço, né, se eu for consultor, se você quiser exercer, nem tem muita psicultura na minha cidade, ou já conheço muita gente que trabalha com psicultura. Sempre sobra peixe lá no lugar. Eu não conheço ninguém que consome tanto peixe assim. E sabe por que as pessoas geralmente pensam isso quando elas ainda não estão na atividade? Porque não estão na atividade, né? Tem a lei da atração. Já aconteceu com vocês isso? Fala para mim aqui, se já aconteceu isso com vocês. Você resolve que quer comprar um carro vermelho, um Vectra vermelho. Nem sei se existe mais esse carro Vectra, né? Você decidiu que quer comprar um Vectra vermelho. Hoje você decidiu. A partir de amanhã você só vai enxergar Vectra vermelho na cidade. Todo mundo que você olha na cidade é Vectra vermelho. Meu Deus, eu não sabia que tinha tanto Vectra vermelho. Nossa, mas Vectra vermelho agora virou uma febre. Por quê? Porque aquilo está filtrado na sua cabeça. A partir do momento que você coloca aquilo na sua cabeça, aquilo vira como se fosse um padrão na sua mente e você só enxerga aquilo. A mesma coisa acontece quando você ainda não está na atividade da psicultura. Se você ainda não está inserido ou não está procurando nada que esteja relacionado à psicultura, você ainda não enxerga as oportunidades. A partir do momento em que você entra, que você, né, começa em tudo que você olha, você enxerga a oportunidade da psicultura, tá? Não é fato. O conhecimento obtém valor através da experiência que está adquirindo ao longo do tempo. Com certeza, Sérgio. O Sérgio é aqui, ó, nosso aluno do Aqua Sucesso, maravilhoso, está sempre aqui junto com a gente. A gente tem altas discussões ótimas, muito bom. Gui, fato, né? Quando a gente bota uma coisa na cabeça, a gente só enxerga aquilo. E isso é uma das coisas que as pessoas que não estão ainda na atividade ou que ainda não decidiram, não bateram o martelo, né? Então, por exemplo, eu quero ser consultora em psicultura, mas não bati o martelo, ainda não estou vestindo a camisa de quero ser consultora em psicultura. Então, eu ainda não falo para as pessoas sobre isso que eu quero ser, sobre esse meu lado profissional que eu quero desenvolver. Eu ainda não pesquiso sobre isso na internet, eu ainda não busco cursos sobre isso, eu ainda não busco conhecimento, artigos sobre esse tema. Eu ainda não estou inserida no meio das pessoas que falam sobre esse tema. Então, quando eu ainda não faço parte desse meio, eu ainda não enxergo as oportunidades. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A partir do momento que você veste a camisa de estar atuante na psicultura, cara, todo tipo de oportunidade vai aparecer para você. Isso, para comprovar isso, quero falar para vocês que esse negócio que eu disse de que toda semana aparece uma vaga de emprego ou de qualquer coisa ligada à psicultura, para mim, é muito verdade. E aparecem coisas assim, que às vezes são oportunidades maravilhosas, assim, que
Eu só não vou porque eu tenho, né, que eu já estou com o meu negócio estabelecido, né, eu já tenho as minhas metas, já está tudo meio planejado. Mas aparecem coisas muito legais, propostas muito legais. E que aí eu vou passando, né, para minha rede de relacionamentos. Então, quando você veste a camisa daquele negócio que você criou como padrão dentro da sua mente, e eu tô falando isso para vocês aqui, ó, não é só pensando em profissional, né? Se você colocou lá, falei do exemplo do carro, beleza, você vai encontrar um carro. Você, vou sair procurar quero alugar uma casa, quero comprar uma casa. Em toda rua que você andar, você vai ver uma casa para vender ou uma casa para alugar, conforme você estiver procurando, tá? Ou, tô com vontade de comer hambúrguer. Você entra na internet, na internet não dá nem para citar, porque ele tem o hack, né, da rede social, enfim, filtrando o nosso cérebro, que eu acho que eles leem a nossa mente, né? Mas tudo que você pensa, que você coloca como padrão na sua mente, aquilo fica como se você viciasse, ou treinasse o seu cérebro para olhar só para as oportunidades referentes àquilo que você está buscando, àquilo que você criou como padrão. Então, se você quer se desenvolver como consultor ou como psicultor, cara, bota isso como padrão na tua mente. Eu tenho certeza que vão aparecer oportunidades fantásticas para você. Fantásticas. Eu tô falando isso porque isso acontece comigo, tá? Acontece comigo todos os dias. Mas você já tá há anos-luz na psicultura. Já tô anos-luz, mas se você começar hoje, você daqui a 10 anos vai estar há 10 anos, igual eu tô hoje, tá? Se você não começar nunca, não vai acontecer nunca, tá? Uma hora tem que começar. E outra coisa, antes que eu me esqueça, eu vejo muita gente falando assim, ó, tenho vários amigos, inclusive. Não arrumo emprego na área, não arrumo emprego na área, não arrumo emprego na área. Porque perde o foco. Porque perde o foco. Apareceu um emprego de, sei lá, auxiliar de escritório. Aceita o emprego de auxiliar de escritório e esquece de ficar procurando um emprego na área de psicultura. Tá? Eu me lembro quando eu trabalhava para uma distribuidora de rações há uns 6 anos atrás. Era uma vaga, eu gostava muito daquele emprego, eu ganhava bem naquele emprego, e na época o meu chefe fez eu saí da empresa porque eu ia começar a fazer o mestrado, né? Nossa, então faz mais tempo, faz 8 anos, 7 anos. Ia começar a fazer o mestrado, então pedi demissão da empresa, falei, né, chefe, vou sair porque eu decidi que eu quero fazer o mestrado, eu quero me desenvolver profissionalmente dentro da psicultura, eu preciso desse desenvolvimento para mim, era uma coisa que eu queria mesmo. E aí ele fez uma proposta para mim, assim, que eu ia ganhar muito mais do que eu já ganhava, mas era para eu ser gerente comercial de outros tipos de produtos, tipo, não tinha nada ligado à apicultura, porque ele estava, inclusive, deixando de trabalhar com a linha Aqua, que era a área onde eu trabalhava na época. Eu podia ter aceitado, falado, tá bom. E ele falou assim para mim ainda, você pode continuar fazendo seu mestrado, mas continue trabalhando para mim. E na época, pode ser que eu seja louca, né? Eu não vou saber nunca, né? Não vou saber nunca porque eu escolhi um caminho que não tem mais volta. Mas na época eu falei para ele, muito obrigada. Não, eu não quero. Eu quero atuar na área da psicultura. Eu quero atuar diretamente na psicultura. Ou seja, eu abri mão de um emprego que ia me pagar bem, que era legal, que estava na área comercial, que eu gostava, mas não estava ligado à psicultura. Eu não quis. Eu fechei os olhos, eu neguei, eu falei, não, muito obrigada, fiquei muito lisonjeada, né? Falei para ele, fico muito lisonjeada, né, com essa oportunidade, mas não é para mim, porque o meu foco é me desenvolver profissionalmente na psicultura. Um produtor sempre vai precisar de uma consultoria de um psicultor, com certeza. Principalmente, Caio, se o consultor ele for um consultor que dá resultado, né? Porque existe ainda uma outra coisa que eu falo aqui para os psicultores, vou dar inclusive um exemplo para vocês, de 2 alunos meus. Eu tenho 2 alunos que eles fizeram um curso comigo e eles são psicultores. Então, por eles terem muita dificuldade em encontrar consultores que atingissem um nível de produtividade, de efetividade, de desempenho lá na produção deles, o que eles fizeram? Eles resolveram se desenvolver como consultores.
né? Então, eu tenho dois profissionais, dois alunos assim, que fizeram esse tipo de coisa. Então, estudaram, buscaram conhecimento, aprenderam. Então, a gente mantém esse contato, esse networking. E aí, eles é que são os próprios consultores da psicultura dele. Então, existem os dois lados da moeda, né? E quando eu falo e o caso de um desses alunos, inclusive, além de ele ser psicultor, a região onde ele mora é tão carente, tem tão poucos profissionais especialistas em psicultura. O especialista que eu falo não precisa de formação acadêmica que eu falo, não, gente. É de especialidade de conhecimento, tá? Que hoje, ele presta consultoria para psicultores da região dele também, tá? Então, para vocês verem que estou falando, a quantidade de profissionais ainda é pequena no nosso país. Então, existe muita oportunidade para a gente se desenvolver como profissional aqui, tá? E aí eu quero falar para vocês assim, ó, existe um jeito certo e um jeito errado de você se desenvolver como psicultor, como consultor, ou se desenvolver na psicultura como psicultor, ou de escolher entrar ou não na atividade? Do meu ponto de vista, é a minha opinião aqui, a minha cadela latina. A minha opinião aqui, tá, gente? Se vocês quiserem discordar, tá tudo bem, né? A gente é livre aqui para falar, mas eu vou falar a minha opinião. O jeito errado de se desenvolver é você achando que é só ou empirismo ou só o conhecimento técnico. Ou seja, só lendo o livro eu vou ser muito boa em trazer resultados na psicultura. Ou, não, se eu só viver lá na psicultura, sem ler, sem saber conhecimento técnico, sem buscar novas tecnologias, sem saber o que está acontecendo de novo, de inovação, eu vou ser bom. Não é uma ou outra coisa, é uma coisa e outra. Isso é que esse é o jeito certo de se desenvolver com grande capacidade de ter sucessos, né, de produtividade, como consultor, de ter muitos clientes, tá? Então, é uma coisa e outra. Por que quando eu estava na minha pós-graduação, foi ralado eu fazer pós-graduação e trabalhar, estar a campo o tempo todo, foi ralado, mas, cara, eu aprendi tudo que eu via no livro, que eu aplicava na minha pesquisa, eu botava no campo e dava certo. Então, assim, eu sabia como resolver. O problema vinha, eu tinha que resolver aquele problema. E eu resolvia, né? Porque eu não estava só no livro. No livro não ensina pra gente como que faz instalação elétrica, hidráulica, como que você resolve um ladrão que rompeu. O livro não ensina para você como que você... Quais são as maneiras, de que maneira você pode fazer aplicação de calcário, que eu dou dicas valiosíssimas aqui, né? De águas muito ácidas, inclusive, tá? Então, tem coisas que os livros não estão escritos. Por quê? Porque no livro é engessado. O livro a gente não... No livro ele está escrito um parágrafo ali, principalmente quando são livros muito científicos, né? E eu não estou desmerecendo, tá, gente? Não venha aqui distorcer o que eu estou falando. Não estou desmerecendo, muito pelo contrário, eu sou pesquisadora. Eu leio muita coisa científica, muito técnica, mas a gente não pode levar só aquilo para o campo, ou só o campo sem o científico, sem o embasamento técnico, conceitual, tá? As duas coisas têm que estar ligadas. Tá bom? Isso serve de inspiração para estudar ainda mais e principalmente aliar a prática com a teoria. Isso mesmo, Caio. Sempre, 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 sempre aliar a prática com a teoria. Sempre. Isso é inevitável, tá? E qualquer atividade que você for fazer, se for para gestão, se for para produção de alimentos, se for para moda, se for qualquer coisa que você vai fazer, se for para bordar, se for para cozinhar, né? Não existe cozinheiro que cozinha bem só lendo receita. Né? Na psicultura é a mesma coisa, tá? Então, metam a cara, vai errar no começo? Vai. Eu me lembro um dia perguntaram para mim, Soraya, você já errou? Claro que eu já errei, gente. Se a gente perguntar aqui, quem dos meus musos inspiradores da psicultura não errou quando estava no início da carreira? Todo mundo errou. Né? A gente vai errar e tem que ter, cara, o quê? Responsabilidade, dizer, ó, me desculpe, eu errei, vamos arrumar, vamos consertar. Tem que caminhar junto, pesquisa e aplicabilidade a campo. É isso mesmo, Adalberto. Né? A gente tem que entender que não é uma coisa e outra, são as duas coisas, é um e outro, não é um ou outro, é um e outro, tá? E agora,
para quem é para quem quer ou é consultor, e para quem quer ser, né, ou já é consultor, e para quem é psicultor ou quer ser psicultor, eu vou dar uma sugestão, dar uma dica de como vocês podem começar a entrar na atividade agora. Para quem quer ser consultor, ou já é consultor, mas quer aumentar o número de clientes, de psicultores que atende, por exemplo, faça contatos em casas agropecuárias, em órgãos públicos, instituições, no município da sua cidade, na Secretaria da Agricultura da sua cidade, em associações, em sindicatos de psicultores, tá? Faça contato, estreite esse relacionamento com essas instituições, tenha o contato dessas pessoas, vai, dá cara, comece a visitar como quem não quer nada, ou já se apresenta como consultor, tá? Agora, para quem é psicultor, ou almeja ser psicultor, comece a buscar lugares e perfil dos consumidores ou do lugar onde você poderia vender o seu peixe. E tem uma coisa que é muito engraçada nessa parte, pensando do lado do psicultor. Eu tinha um cliente, eu não vou falar o nome aqui, tá, gente? Eu tinha um cliente que ele começou a produzir, ele era novo na atividade, começou a produzir, e aí eu não sabia, né? Ele só foi se tornar meu cliente quando já estava lá no final da produção. Nem sei de quem que ele comprava a ração, enfim, ele era só meu cliente de consultoria. Ele entrou em contato comigo porque ele queria vender o peixe. Oi, Soraya, tudo bem? Eu sei que você atua, tal, só que eu preciso de contato para vender o meu peixe. Fazia 9 meses que o cara estava produzindo peixe. Todo mundo que estava na atividade, ninguém sabia que esse cara produzia peixe, ou seja, né, 9 meses depois, ele estava com o peixe pronto, 100% pronto, estava no preço de abate, de retirada, de despesca, e aí que ele foi começar a pensar em para quem que ele vai vender, fazer contato, quando que ele vai tirar esse peixe, e assim, né, peixe é diferente do que aves, do que, né, bovino, nem sei se a cadeia do bovino cultura é assim. Oi, quero vender meu peixe, você compra aí, frigorífico X? Compro, então tá bom, vamos programar o carregamento para dia 15 de janeiro. Beleza, não, com peixe não é assim. Porque com peixe, no Brasil, a gente ainda tem uma oferta de peixe no país inteiro tão pequena para o consumo que tem, né? Mesmo o consumo ainda sendo pequeno, a nossa oferta de peixe é tão pequena que o que acontece? Os compradores, os frigoríficos, eles começam a fazer a compra, a negociação do peixe antes do cara estar com o peixe pronto. Então, quando o peixe do cara está lá, vamos pensar em peixe nativo, que vai abater 1,8 kg, quando o peixe está com 1 quilo, o produtor de peixe já está buscando. Fulano, você compra meu peixe, eu tenho tantas toneladas, porque esse comprador já vai vender para o frigorífico, que já vai negociar com o supermercado. Para não ficar sem o peixe. O cara que está produzindo peixe e está produzindo lá, 6 meses produzindo, 9 meses produzindo, dependendo do tipo da espécie de peixe que ele produz. E só no dia que o peixe dele atinge o peso de abate, ele vai lá, oi pessoal, alguém quer comprar meu peixe? Meu peixe está aqui prontinho. Cara, ele vai ficar ainda com aquele peixe mais uns 30, 60, talvez 90 dias pronto, né? Perdendo lucratividade, assim, produtividade, perdendo índices de conversão, porque ele não se preveniu, não foi buscar os compradores. Então, essa é uma tarefa que eu dou para quem é psicultor ou quer entrar na atividade como psicultor, não como consultor agora, tá? Se você é psicultor, mas eu já tenho um ponto de venda. Cara, tenha mais de um ponto de venda na mão, tenha cartas na manga, não fique refém de um só comprador, né? Se você é produtor de peixe de pequena escala, vende para feira, para mercadinho, para restaurante, tenha mais pessoas. Se você é produtor de peixe e vende para o consumidor final, entenda qual o perfil do seu consumidor final e saiba se ele quer comprar filé, se ele quer comprar posta, se ele quer comprar ventrecha, se ele quer comprar o peixe inteiro. Entenda qual o tipo de produto que o seu cliente quer comprar e ofereça isso, tá? Isso eu tenho certeza que você vai conquistar muito mais clientes, além de, é claro, agregar muito mais valor ao seu produto. Essa última dica, inclusive, é a dica para os consultores oferecerem para seus clientes psicultores, tá? Pessoal, o nosso tema de hoje era esse.
Se vocês tiverem dúvidas, gostei muito da interação de vocês, foi muito legal. Essa vai ser uma semana bem intensa de produção de conteúdo para vocês aqui. Eu espero que vocês participem. Amanhã teremos a transmissão da live novamente, nesse mesmo horário. Vai ser transmitida no Instagram, no Facebook, no YouTube. Quem tem interesse de saber sobre mais conhecimento técnico, dicas do dia a dia, do campo, vai lá no canal do Telegram, ali no link da minha bio aqui do Instagram tem, tá? O canal do Telegram. Então, você clica lá, ele vai te direcionar direto para o canal do Telegram, onde você vai receber mais conteúdo sobre a piscicultura.